Começando aqui, a gente apresentando para vocês de maneira bem rapidinha aqui quem é o Kirchheimer, né? O Otto, se não me engano, von Kirchheimer, ele nasceu na Alemanha e faleceu em 1905, faleceu em 1975 nos Estados Unidos, né? Vocês podem imaginar, por esse período aí da vida dele, o que ele testemunhou na Alemanha, né? Então, ele viu, de fato, se desfazer na frente dele o sistema parlamentar alemão, né? Então, a gente sabe, né, no final da Primeira Guerra Mundial, ali em 1918, foram estabelecidas uma série de sanções à Alemanha, que é uma das perdedoras da Primeira Guerra Mundial, dentre essas o estabelecimento da República, né? A Alemanha, ela era uma monarquia, a gente viu lá com Weber, né, a coisa do Bismarck como primeiro-ministro, chanceler, depois, né, o imperador, né, o Kaiser. Então, quando Weber está escrevendo ali em 17, a Alemanha ainda é uma monarquia. E do dia para a noite fica estabelecido que a Alemanha tem que se transformar numa república. Esse é um dos elementos do Tratado de Versalhes, né, que é o que estabelece aí as dívidas de guerra da Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, que é visto como bastante exagerado, digamos assim, né? Porque imagina, né, uma intervenção muito grande em um outro estado, você dizer qual vai ser o sistema de funcionamento do governo naquele país. Foi o que aconteceu com a Alemanha, e foi a partir daí que foi criado o que é conhecido como República de Weimar, né, que é esse período aí democrático, republicano da Alemanha, entre 18 e 1933, mais ou menos, né, que é quando Hitler dá meio que um autogolpe ali na Alemanha, né. Então, ele vivencia esse período aí, ele tem aí, durante esse período, né, acesso a algumas dificuldades que essa República de Weimar vai enfrentar, tenta analisar aí o funcionamento dos partidos durante esse período, e ele acaba, né, ele estuda Direito, Sociologia, e migra para Paris em 1933, como vocês podem perceber que Kirchheimer não tem muita sorte, né, porque, afinal, Paris é invadida pelos nazistas também, né, mais à frente, né. Então, em 37, ele migra para os Estados Unidos, né? Lá ele vai se tornar professor universitário e vai começar a trabalhar também no escritório de estudos estratégicos do Departamento de Estado americano. O principal trabalho do Kirchheimer é esse que a gente leu para a aula de hoje, que é a transformação dos sistemas partidários na Europa Ocidental. Então, ele está nos Estados Unidos, mas analisando aí de maneira mais detida os partidos europeus, exatamente por causa da própria, não só da experiência dele, mas da própria natureza dos partidos americanos, né? A gente viu aqui na apresentação do seminário sobre o política como vocação, né? E também um pouco sobre, o Diverger fala um pouco sobre isso, Ostrogorski também, da diferença entre os partidos americanos e os partidos europeus. E o Kirchheimer vai localizar nos partidos europeus do início do século XX partidos que têm a função aí de integração política, né, que poderia ser também um pouco daquela natureza dos partidos extraparlamentares, que são narrados pelo Durkheim, pelo Diverger e pelo Ostrogorski, como partidos que têm funções que vão para além da função eleitoral e para além da função parlamentar. Então, o Kirchheimer vai falar sobre como esses partidos funcionavam no início do século XX, e principalmente sobre a transformação desses partidos no que ele vai cunhar aí como partidos catch-all, né? Não tem uma tradução para o português muito bem adequada, tem quem utiliza o termo partido pega tudo, que é um termo bem esquisito e feio, na verdade, mas, via de regra, nos estudos em língua portuguesa e tudo mais, se utiliza mesmo o termo catch-all, tá? Apesar de ter um ou outro que utiliza esse pega tudo aí, né? Então, a gente vai discutir hoje, basicamente, o que é esse processo de transformação. E, como vocês veem, ele escreve em 1966, já aí, 16 anos depois do trabalho sobre partidos políticos do Diverger. Então, ele já está pegando aí uma análise dessa transformação e a gente vai perceber aí as nuances e as diferenças em relação ao que o Diverger estava falando sobre os partidos de massa, sobre os partidos aí extraparlamentares, né? Ou de origem externa. Primeiro ponto, gente, como sempre, qualquer questão, coloquem aqui, estou vendo vocês aí pela câmera, estou vendo o chat aqui, então, se coloquem se tiverem alguma dúvida, né? Primeiro ponto é que ele vai discutir aqui a natureza dessa democracia de massas que está surgindo aí no final do século XIX
início do século XX, né? E qual que é o papel dos partidos políticos aí nesse processo, né? Ele vai falar que essa democracia de massas, né, então, o que ele está olhando? Ele está olhando para esse momento em que a gente tem a ampliação do sufrágio universal masculino, então, agora, pessoas que não são proprietárias, que não têm grandes recursos financeiros, né, primeiro do sexo masculino e, posteriormente, também as mulheres, começam a participar do jogo político, né, votando e sendo votadas, né, se organizando em partidos políticos, se organizando, inclusive, em outros instrumentos, como, por exemplo, os sindicatos, que não atuam diretamente nas eleições, mas que pressionam os partidos, pressionam os parlamentos, os políticos a tomar decisões no sentido dos seus interesses. Então, o que o Kirchheimer está colocando aqui é essa maior permeabilidade das opiniões dos representados em relação às decisões dos representantes. É um pouco do que o Sartori falou para a gente aqui, né, sobre como os partidos, eles acabam estabelecendo duas funções aqui, né, uma função de expressão, né, dessas opiniões e de canalização dessas opiniões e desses interesses, né. Então, é uma natureza completamente diferente a partir da introdução desses novos atores e atrizes aí na representação política, né? Então, ele vai falar que, por isso, está, por óbvio, relacionado com a popularização da política, que, por sua vez, acaba contribuindo aí para a criação de novas organizações partidárias com novas funções aí, né? Que são esses partidos de massa, principalmente os partidos classistas, né? Então, os partidos socialistas, comunistas, social-democratas, né? Que organizam aí a classe trabalhadora e também os partidos confessionais, né? Os partidos democratas cristãos, enfim, né, os partidos relacionados aí às religiões, que, como a gente viu, atuam nesse primeiro momento enquanto partidos organizados, né, a partir dessas religiões, mas que no ambiente político eles são muito mais secularizados do que hoje são os partidos religiosos, né? Então, o grande exemplo aqui, democracia cristã não objetivava, né, transformar a Alemanha num Estado teocrático, né? Enquanto hoje a gente vê alguns partidos denominacionais, né, ou partidos confessionais, que têm objetivos muito diferentes, né, que são objetivos muito mais de tentar trazer para a esfera pública elementos da esfera privada, né, como, por exemplo, querer dizer o que as pessoas devem ou não fazer em termos de questões individuais, né, a gente vê muito isso na política brasileira, né, na organização da bancada fundamentalista. Não é disso que o Kirchheimer está falando. Essas organizações de massa confessionais, né, que são essas mais ligadas às questões religiosas, elas eram bastante secularizadas, né, aqui nesse período, né. Então, tanto é que ele nem, pode até chamar a atenção, né, que ele nem questiona, né, o fato delas serem relacionadas a organizações religiosas, é porque elas tinham uma outra natureza, né. Então, enfim, ele está analisando aqui esse momento de popularização na política e sobre o que são essas organizações partidárias que surgem nesse momento e qual é a função que elas exercem para essa democracia de massas que é completamente diferente do sistema representativo que existia antes da ampliação do sufrágio, né? Então, primeira metade do século XX, ele vai falar que as eleições começam a conferir oportunidades institucionalizadas, regularizadas e não violentas da substituição de representantes e alteração do rumo das políticas. O que ele está querendo dizer com isso, gente? Vamos lá. Se você é um trabalhador do início do século XIX e você quer lutar por redução de jornada de trabalho, né, e você acha que é importante redução de jornada de trabalho, estabelecer diretrizes, né, direitos aí dos trabalhadores, como, por exemplo, férias, idade mínima para o trabalho, né? Vamos lembrar aí, começo da Revolução Industrial, né? Era criança trabalhando, era mulher parindo dentro do chão de fábrica, porque não existia licença maternidade, voltando ao trabalho 2 dias depois, então, caos completo, desde regulamentação total do trabalho, né? Então, se você criança de 6 anos de idade, né, como o Henrique está lembrando, né, aí a gente tem que situar em cada momento, em cada país, né, mas fato é que esse tipo de coisa chegou a acontecer, né, você pega ali, quanto menor a criança, menor o dedinho para colocar a mão não sei aonde no tear, entendeu, uma coisa louca mesmo, né. Então, se você está
Capítulo 8 do Capital fala muito disso, verdade. Dessa realidade tem também o texto do Engels, né? Primeiro grande trabalho do Engels, como é que é um? Pois eu vejo aqui o nome, né? O Engels, ele é filho de um burguês, né, de Manchester, né, que é ali o berço da Revolução Industrial. Ele faz um trabalho praticamente etnográfico sobre as condições dos trabalhadores ali nesse momento, né, nem tão no início do século XX, no século XIX, né, um pouquinho depois, mas sobre as condições dos trabalhadores nesse momento aí da Revolução Industrial, né, que mostra para a gente o quão drástico e trágico era essa situação, né. Não que a gente possa falar muito, né, porque a gente está vivenciando um momento de desregulamentação em outras áreas, né? Se a gente for pensar em os trabalhadores de aplicativos, né? Não tem regra nenhuma, né? Na verdade, para sobreviver, cada vez mais são necessárias jornadas de trabalho mais extenuantes, mais longas, né? Enfim, não vou entrar aqui nesse meandro, né? Mas para a gente ver como as formas de exploração também da mão de obra, elas também vão se modificando, né? O capitalismo tem essa capacidade aí, capacidade não, tem essa necessidade de se revolucionar a todo momento, né? Mas, enfim, não vou fugir aqui muito do assunto. Vamos voltar aqui no exemplo, né? Se você é um trabalhador, né, e tá nessas condições absurdas de trabalho, e se você está ali no início do século XIX, você vai pensar em várias medidas para poder chegar nisso, né? Os trabalhadores pensaram, né? Então, a gente tem ali o caso do cartismo, né, que era enviar cartas para os governantes, o caso do ludismo, que eram trabalhadores que consideravam que os seus inimigos eram as máquinas, né? Que é isso, né? Enfim, a gente está falando de pessoas que não são sequer alfabetizadas, que, enfim, não tem tempo para poder se dedicar à reflexão teórica e tudo mais. Então, ali tentando sobreviver, né? E via na máquina aquele instrumento que estava tirando o seu trabalho e tal. E então, no ludismo, né? Foram lá quebrar as máquinas, né? Organizações sindicais incipientes, que, enfim, tomavam atitudes que não eram, você não tinha nenhum instrumento que era possível para dizer assim, eu vou colocar lá um de nós para nos representar. Não tinha, porque você não votava e não era votado, né? Isso no século XIX. Isso, inclusive, vai fazer não, né? Vai influenciar muitos levantes, né? Muitos levantes. Em 1848, por exemplo, né? A primavera aí dos povos, você tem revoluções, ou pequenas revoluções, ou levantes, na Europa como um todo, né? Depois tem lá a Comuna de Paris também, enfim. Então, o que o Kirchheimer está dizendo é que no século XIX, quando você não tinha, né? Ou antes também, Revolução Francesa, né? 1789, queda da Bastilha, enfim, se trata de pegar em armas, né? Kirchheimer está falando o seguinte, quando você não tem instrumentos institucionalizados para expressar a sua opinião e fazer valer, né, os seus interesses e a sua busca por direitos, seja lá quais forem, você vai se utilizar de outras formas para chegar nesse lugar, né? E isso é história aí, basicamente, do século XIX. O Hobsbawm, né, que é um historiador aí importante, né, que ele faz no século XX ele tem o texto, o livro A Era dos Extremos, no século XIX, um dos livros dele é A Era das Revoluções, né, que é exatamente esse período aí. Que Charles falou o seguinte, no século XX, com a expansão do sufrágio e a criação de organizações de trabalhadores, né, porque também não adianta nada, você tem expansão do sufrágio, mas durante um tempo você só tem organizações burguesas, então ela não está organizando e canalizando esses interesses da maioria da população. A partir do momento que isso acontece, se estabelecem aí instituições que podem canalizar e expressar essas vontades de maneira institucionalizada, né? Então, esses partidos, né? Estou aqui pegando no mouse que está sem bateria. Esses partidos vão servir para isso, né? Nessa primeira metade do século XX, né? As eleições vão conferir oportunidades institucionalizadas. Então, por exemplo, você está ali na Inglaterra, né? Na segunda década do século XX, o Partido Trabalhista consegue indicar o primeiro-ministro, né? Então, uma forma institucionalizada dos trabalhadores de fazerem valer a sua vontade, né? Institucionalizada, regulada, então não é de acordo com o que esse grupo aqui definiu como vai ser a tomada do poder. Não, você vai chegar ao poder se você ganhar eleições, né? Eleições que têm regras, todo mundo tem que seguir essas regras, né? Então, nesse sentido, reguladas, né? E
não violentas de substituição de representantes e alteração nos rumos das políticas. Então, em 1905, tem uma tentativa de uma revolução na Rússia, tem uma tentativa de revolução na Alemanha. Por quê? Porque não está dada uma situação nesses países de uma possibilidade de substituição de representantes de maneira institucionalizada, regulamentar e não violenta. A própria Revolução Russa, em 17, se dá num contexto no que, sim, tinha nem cheiro de democracia representativa na Rússia. A Rússia estava numa fase ali praticamente feudal e de controle do Estado por meio do czar, né? Todo o território russo era propriedade do czar, né? Não tem nada menos institucionalizado que isso, né? Então, o que ele está dizendo? Em lugares onde se conseguiu estabelecer esse processo de institucionalização somado ao sufrágio universal, os partidos conseguiram cumprir esse papel de integração política não violenta. Onde isso não se deu de maneira aprofundada, e ele considera que isso aconteceu na Alemanha, que isso aconteceu na Itália, Portugal, Espanha, esses partidos não conseguiram cumprir esse papel de institucionalização não violenta dessa grande camada da população que durante séculos esteve simplesmente alijada da política e não pôde mais estar alijada da política por uma série de fatores, né? Inclusive alguns que começam muito antes, né? A própria Revolução Francesa já deixa muito nítido que não dá para poder ignorar essa massa da população por mais tanto tempo, inclusive porque a gente sabe que o século XIX ele também é marcado pela concentração dessa população nas grandes cidades, né? Uma coisa é você se organizar politicamente, né? Como Marx falava mesmo, né? No 18 Brumário, né? Quando você está separado, né? Em cantões, né? Em lugares muito distantes, né? No ambiente agrário. Outra coisa é o caldeirão que surge quando está todo mundo concentrado na mesma fábrica, na mesma cidade, no mesmo prédio, no mesmo cortiço, né? Então, tudo isso acaba estabelecendo aí a própria necessidade, mesmo para os burgueses, né, na lógica de perder os anéis, mas não perder os dedos, né? De criar essas condições aí institucionalizadas de participação, né? De canalização desses interesses e dessa expressão, né? Gente, alguma questão até aqui? Estou só colocando aqui o panorama do que o Kirchheimer está analisando aqui. Silêncio, para mim, é que eu posso seguir. Vamos lá. Partidos de massa passam a expressar compromisso, que expressavam compromisso com a democracia, cumpriram a função de integrar as massas à política. Mas, como a gente já viu, inclusive com Sartori, na semana passada, semana retrasada, né? Semana passada, qual foi o texto, gente? Estou aqui viajando, peraí. Gente. Semana passada foi do quadro preliminar do Panebianco, não foi? Panebianco, não, Panebianco. Foi, exatamente, espero que eu não esteja com Alzheimer precoce aqui, exatamente, Panebianco. Porque a gente viu com Sartori, né, que existem partidos que são partidos, peraí, deixa eu só voltar aqui com vocês para a tela, peraí. Que existem partidos que são partidos democráticos, pluralistas, né? Existem partidos que não são partidos democráticos e pluralistas, né? São partidos autoritários ou partidos de Estado. Isso pode existir tanto no sistema pluralista quanto num sistema de partido de Estado. E a gente viu com o Panebianco também que tem partidos, né, que têm determinados objetivos, né, e outros que têm outros, né? Então, um partido que se integra ao sistema democrático pluralista e tem como objetivo chegar, né, ao governo por meio das eleições, ele cumpre um papel de integração política para o Kirchheimer. Agora, existem partidos que, desde a sua origem, não têm esse objetivo. Eles podem até disputar eleições, mas eles não consideram que eles chegarão, por várias razões. Eles podem considerar que eles não chegarão ao governo porque as regras não serão respeitadas, né? Eu comentei com vocês o debate que tinha na social-democracia sobre reforma e revolução, exatamente nesse momento que o Kirchheimer está analisando, né? Então, alguns partidos consideravam o seguinte, não,
o sistema eleitoral, a democracia representativa é um simulacro que diz que quem ganhar as eleições vai exercer o poder. Contudo, muitos acreditavam que isso não aconteceria se quem ganhasse as eleições fossem representantes dos trabalhadores. Então, portanto, esses partidos não visavam meramente ganhar a eleição, e sim organizar os trabalhadores, enfim, né? E outros partidos que são autoritários por natureza, né, na sua origem, como, por exemplo, é o caso que o próprio Kirchheimer está analisando e lembrando aqui do partido nazista, do partido fascista na Itália. Então, esses partidos eram partidos de massa, né? Também eram partidos de massa, de origem externa, né? E aí, para a gente lembrar que ser de origem externa não tem nada a ver com direita e esquerda, né? Também eles surgiram fora do parlamento, mas eles não tinham objetivo de integração política ao sistema. O objetivo era, ali, na verdade, subverter aquele sistema, né? Então, nem todo partido vai cumprir esse papel de integração. E o Kirchheimer vai dizer que exatamente se um sistema partidário é composto majoritariamente por partidos que visam a integração ou não, que vai resultar, no caso aí europeu, na continuidade do sistema representativo ou na subversão desse sistema, né? Então, ele está pensando aqui, né, por exemplo, nos partidos ingleses, no partido dos partidos franceses e tal, enquanto partidos que conseguiram integrar, e no caso alemão e no caso italiano, como partidos que não cumpriram esse papel, né? Então, vou seguir aqui. Aqui citando diretamente o Kirchheimer, né? Muitos dos partidos de massa, entretanto, sequer foram capazes e aí tem uma diferença, né, entre capacidade e interesse, né? Sequer foram capazes ou interessados é aquele ponto lá do partido nazista e do partido fascista, né? Não teve esse interesse de fato, em integrar seus membros na comunidade política existente. Ao contrário, o partido pode até mesmo querer incluir seus seguidores em suas fileiras para colocá-los em confronto com o aparelho de Estado. Aqui é importante, gente, porque quando a gente fala de integração política, pode parecer que a integração política dos militantes, dos filiados ao partido, então, integração daquela classe, daquele grupo, a uma organização política. Mas não é disso que o Kirchheimer está falando, porque pode ser que um partido, né, um partido de massa, queira integrar aquele grupo, né, aquelas pessoas, ao partido, à sua organização política, mas não para poder integrar ao sistema como um todo, né? E sim para poder subverter esse sistema, enquanto outros partidos não. Vão querer organizar, né, os trabalhadores, os fiéis, né, esses partidos confessionais, aí, enfim, a população como um todo, uma parte da população, vão querer organizar para poder, de fato, disputar eleições e, por meio da disputa de eleições, né, chegar ao governo e colocar em prática o seu programa. Percebem a diferença? Quando o Kirchheimer está falando de partidos de integração política, ele está se referindo de integração política ao sistema, né? Então, são esses que não querem subverter o sistema, mas sim chegar ao governo, implementar suas políticas, seu programa, a partir dessa chegada ao governo, que não é violenta, é por meio das eleições, né? Por vias aí eleitorais. Entenderam, gente? Então, ele está colocando aqui que existem partidos dessas duas naturezas aí, no caso europeu, né, nesse primeiro momento. E aí ele está contando toda essa história para dizer que isso se deu nessa primeira metade do século XX, mas que está em curso uma transformação dos partidos, né? Então tá, primeira metade do século XX, partidos de massa, alguns cumprem a função de integração política. Deixa eu voltar aqui só nesse ponto um pouquinho, gente, sobre a integração política. A gente viu lá, Divergé, Ostrogorsky, né, como os partidos se modificaram no século XIX, né, e passaram a ter funções que vão para além da função parlamentar e eleitoral. O Kirchheimer, ele vai focar muito nisso, porque ele vai falar que esses partidos vão se organizar eleitoralmente, mas vão cumprir essa função de, sei lá, fazer feira, quermesse, formação política, de uma integração, que é uma integração quase da vida como um todo do militante, né? Então, o militante do Partido Social Democrata Alemão, ele vai ter lá, né? Ele vai trabalhar, né, durante a semana e tal, lembrando que a gente já está nesse momento do maior regramento
do trabalho, então esse militante ele vai ter mais tempo do que aquela figura lá do século XIX, então vai ter fim de semana, vai ter férias, né, enfim. Ele vai lá trabalhar durante a semana, provavelmente esse partido vai colocá-lo na sua célula aí, né, organizativa no movimento sindical, então na própria atuação laboral dele, ele também vai estar militando, né, vai distribuir ali o jornalzinho do partido, vai se organizar ali no núcleo do partido, no seu local de trabalho, se ele for um estudante, né, na sua universidade, na sua escola, tudo mais. No fim de semana, ele vai ter espaços de atuação política, né? Então, vai ter a reunião no núcleo do seu bairro, a reunião, enfim, o que quer que seja, cada organização partidária se dá de um jeito, mas ele vai ter espaços, inclusive, de diversão e lazer que são produzidos pelo próprio partido, né? Então, como eu disse, né? Feiras, sessões de cinema, teatro, enfim, né? Então, é como se essa integração, ela fosse uma integração política ao sistema, ao partido, mas uma integração social também, né? Então, percebam que o partido se modifica completamente em relação àquelas organizações que o Diverger chama ainda pré-história dos partidos políticos, né? Uma função também de formação, uma função educacional, de formação dos filhos dos militantes, né? Porque enquanto o militante está ali numa determinada reunião, seus filhos estão lá na creche do partido, na escolinha do partido, enfim, né? Era assim que funcionava durante esse período aqui, né? Então, ele está falando um pouco sobre esse partido que assume um papel na vida desse militante como um todo, né? Mesmo nos seus momentos mais de descontração e de lazer. E ele vai falar, né, analisando essas organizações, sobre o processo de transformação desse partido. Outra coisa que tem também importante é a função do partido, a função comunicacional do partido, né? Então, são organizações que têm seus próprios jornais, seus programas de rádio, né? A função das finanças. Então, cada um desses militantes contribui, ainda que seja com pouco, né? Mas contribui financeiramente com o partido, vendem rifas, vendem jornal e tudo mais, para poder assegurar aí as finanças do partido, né? Então, beleza. Isso é início do século XX. Qual que é a transformação? O que Schleimer vai dizer, né? Vamos lembrar que o texto é de 66, que no pós-guerra, né? Pós-guerra aqui, pós-Segunda Guerra Mundial, os partidos de massa, de integração, né? Eles vão iniciar um processo de profunda transformação que vai os converter nisso que eles chamam de partido catch-all. Catch-all, né? Enfim, eu disse que não utilizo o termo assim, mas uma tradução grosseira, né? Pega tudo, pega todos, talvez, né? Essa ideia é que ele não está voltado mais para um público específico. Ele passa a se voltar para o máximo de pessoas possíveis com o objetivo de ganhar as eleições, né? Então, aqui, né, como o que Schleimer coloca, redução da carga ideológica do partido. Se você não está voltado mais para um público específico, você tem que ter um programa mais amplo, né? Porque uma coisa é se você fala para os católicos, se você fala para os protestantes, se você fala para os trabalhadores. Você pode ter um programa que dialogue com esse público. A partir do momento que você está falando para o povo como um todo, né, você tem que ter um programa mais abrangente, que não elimine, por causa de uma questão, uma parte desse povo. Tem um autor, né, chamado Adam Dvorsky, gente, eu leio esse autor há 300 anos, escrevo o nome dele há 300 anos, se eu for pegar para escrever de novo, eu provavelmente vou errar uma letra, porque a quantidade tão grande de consoantes nesse nome, né, porque ele é polonês, que é impressionante. Mas o Adam Dvorsky, ele tem um trabalho muito interessante sobre a social-democracia europeia, em que ele fala sobre esse processo de transformação do apelo aos trabalhadores para o apelo ao povo. Não é que eles deixaram de ter na sua composição ideológica, né, uma carga voltada aos trabalhadores e tal, até porque o que Schleimer mesmo vai dizer que não dá para ficar completamente igual, porque é como se quando você chega no mercado, né, você chega lá e tem lá uma gama de coisas para escolher, né, você tem lá 300 cafés para você escolher. Tem que ter uma razão que te leve a escolher um ou outro. A razão pode ser o preço, mas não necessariamente só o preço. Tem pessoas que vão escolher porque o gosto daquele é melhor, mas se você nunca provou,
vai ter outros elementos que você vai levar em consideração ali, né? Às vezes o preço mais baixo pode te levar, inclusive, a não escolher. Assim, não, isso aí custa R$1,50, pô, esse café deve ser zoado, né? Então, não é uma coisa objetiva o preço, por exemplo, né? Então, tem uma série de questões que levam o consumidor a tomar uma decisão. Muitas dessas são questões que não são nem racionais, são emocionais, né? Então, a embalagem, né, como tá, a maneira como está disposta, vocês sabem, né, que muitas vezes os mercados, eles colocam os produtos, o marketing, exatamente, o marketing, ele mobiliza as nossas emoções, não são questões meramente racionais, que se fosse assim, né, enfim, não estaria lidando com seres humanos, né, que não são seres exclusivamente racionais, né. Os mercados colocam os produtos mais baratos na parte de baixo da prateleira, exatamente para você, né, focar no que está na altura dos seus olhos. Né? Então, são várias técnicas de marketing aí para você tomar a sua decisão. E o que Charme vai falar que é sempre necessário algum nível de diferenciação. Portanto, não se trata aqui, gente, do partido catch-all, assim, pronto, virou tudo igual, não tem nenhuma diferença. Porque se for assim, o eleitor vai votar fazendo unanimidade, né? E não é assim que funciona. Então, você precisa ter aquele diferencial que leve ao seu, aquele público prioritário ali a escolher por você, assim como a gente tem nos produtos, né, na sociedade de consumo, né? Então, claro que tem um diferencial. E aí o Jaworski vai falar que os partidos social-democratas, né, vão ter esse diferencial, já vou te passar, Henrique, tentando chegar no seu público prioritário, que é aquele que dialoga com a sua origem, né, e entra de novo para Nebianco aí, afinal, a origem deles são de partidos de trabalhadores, mas, ao invés de falar para o proletariado, né, aquele que está lá no chão de fábrica e tudo mais, ele vai falar não mais para os trabalhadores, mas para o povo, que é uma categoria muito mais ampla, que envolve, muitas vezes, classe média, que envolve, muitas vezes, os trabalhadores, que não são apenas os trabalhadores manuais, mas também aqueles mais especializados. Então, se trata de um processo de ampliar o apelo para além daquele grupo inicial. Sobre esse catch-all, eu fiquei pensando na própria definição do termo partido, né, como parte, né, que não abrange o todo. Aí eu fiquei pensando nisso, se agora está tentando abranger o todo, aí eu fiquei, será que não vai, de certa forma, em contramão com essa ideia de partido, de ser uma parte da sociedade representada? Então, esse é um dos problemas que o Kirchner coloca, né? Que ele fala o seguinte, primeiro assim, nenhum partido jamais vai conseguir alcançar o todo. E eles sabem disso, né? Os dirigentes partidários sabem disso. E não precisa alcançar o todo, porque para ganhar a eleição você precisa de 50% mais um, né? Mas alcançar, talvez, aí a maioria. Agora, o que o Kirchner coloca nesse ponto que você trouxe aqui? Ele nem entra nessa questão de definição, mas ele entra no papel que os partidos cumprem de canalização e de expressão disso que você está colocando aí, que é dessa parte, né? Dos seus representados. A partir do momento que você tenta estabelecer programas pouco diferenciados, a sua função de canalização, ela também perde espaço, né? Porque, digamos assim, se para você o seu objetivo é só ganhar as eleições, né? E para isso você precisa ter um programa muito genérico, cada vez menos você vai estar representando a sua base, porque a sua base não tem programa específico, não tem um programa genérico, né? Você, claro, em alguns pontos sim, né? Cada um de nós não tem opinião sobre todas as coisas da face da Terra. Mas em algumas questões, como, por exemplo, direitos trabalhistas, né? Se a gente está falando aqui de um partido que representa trabalhadores. Putz, vamos combinar que nesse ponto a sua base vai ter opiniões muito mais concretas. Se o seu programa é genérico, porque ele quer atingir muito mais do que a sua base, a sua função representativa, ela acaba perdendo espaço. E é por isso que o Kirchner, por isso, entre outras coisas, que o Kirchner vai ter uma visão muito negativa desse processo de transformação. Né? Ele acha que, assim, os partidos estão caminhando para virar empresas, né? E se fosse para a gente ter empresa, né, gerindo o sistema democrático, enfim, né, não precisava ter tido essa luta toda de tantas décadas e séculos para que, de fato, a gente tivesse instrumentos de canalização e de expressão das vontades mais diversas, né, na sociedade. Então,
ele vai considerar, sim, como um problema. Ele não como um problema conceitual, mas como um problema prático mesmo para o sistema representativo. Vou seguir aqui, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso que o Henry trouxe, tá? Então, essa redução da carga ideológica do partido, né, porque ele não está mais orientado apenas para um público pequeno, mas para um público mais amplo. Vou trazer aqui o Dvorsky só mais uma vez, tá? Seguinte, gente, quando ele vai analisar isso do ponto de vista histórico, ele não vai falar assim, um dia os partidos social-democratas acordaram e falaram, não, agora a gente não, nosso apelo não é mais, nosso programa não é mais voltado para os trabalhadores, é voltado para o povo de maneira mais genérica. Não é bem isso que acontece. Como é que se dá esse processo, segundo Dvorsky, né? Final do século XIX, a gente tem aí o avanço gradativo do sufrágio universal. E aí, cada vez mais, né, conforme vai aumentando o número de trabalhadores e depois de trabalhadores que têm direito ao voto, vai aumentando também a capacidade eleitoral da social-democracia. Então, se vocês pegam, né, e o Dvorsky faz esse levantamento, vocês pegam os dados eleitorais dos partidos, né, social-democratas e socialistas, final do século XIX, final do século XX, é isso, assim, está muito dado, assim, né, olhando que quando os trabalhadores forem, de fato, maioria, não apenas numérica, mas maioria eleitoral, porque todos vão poder votar e ser votados, a social-democracia vai ser maioria. E, sendo maioria, vão poder implementar o seu programa sem que seja necessário uma tomada violenta do poder, porque eles são maioria, né? Afinal, os trabalhadores são maioria. Isso é o que se pensava, né? Muitos setores pensavam porque estavam ganhando eleição, estavam aumentando aí o número de parlamentares que eram eleitos. Lembrando que a maioria dos casos aqui não são sistemas presidencialistas ainda, né? Isso é algo mais recente. São sistemas parlamentares, então vão conseguir indicar o primeiro-ministro, montar o gabinete e colocar seu programa em prática. Beleza, isso aqui, final do século XIX, início do século XX. Pois bem, a gente conquista o sufrágio universal masculino, conquista o sufrágio universal feminino na maioria dos lugares, não em todos, na primeira metade do século XX, mas na maioria dos lugares, os trabalhadores não se tornam maioria eleitoral. E aí, né, porque a gente vai perceber depois que nós somos seres humanos complexos e mesmo nas nossas escolhas políticas, a gente não leva em consideração apenas elementos econômicos. Olha aí para poder atrapalhar o meio de campo, por exemplo, uma pessoa que é trabalhador, manual mesmo, estou falando classe média não, um trabalhador, né, da fábrica, colarinha azul, né, como se chama, ou como se chamava, acho que já é uma coisa meio antiga, mas que é católico. Ele vai votar no Partido Social Democrata ou na democracia cristã? Não sei, depende do que é mais importante para ele, né? Então, essas lealdades, elas são intercortadas por outras. Não é apenas do ponto de vista econômico que vai definir o voto. E aí, por óbvio, né, os resultados saem e os partidos vão percebendo isso, até que chega, né, no pós-guerra, de maneira mais detida, que se percebe que, na maioria dos lugares, esse número mágico aí, 50% mais um, né, de atingir, de fato, de ter o necessário para poder colocar um programa máximo em prática, que isso não vai acontecer. E aí, ao longo desse processo, se passa a ter esse apelo aí, no caso da social-democracia, né, mais genérico ao povo, né, isso a partir desse levantamento aí que o Dvorsky faz, né. O Kirchheimer não está fazendo essa análise mais detida. Dvorsky escreve na década de 80, tá, gente? Não está fazendo essa análise mais detida, mas ele está percebendo que é isso que está rolando, né? Esse apelo mais genérico e não mais voltado a grupos específicos, que leva à redução da carga ideológica do partido. Leva também a uma valorização da contribuição dos líderes para o sistema social. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Sistema social partidário aí, tá? Ele está querendo dizer que o militante, né, aquela figura do militante de base, né, que estava ali organizado no dia a dia e tal, ela cada vez vai perder mais força e vai ter mais preponderância aquele líder que é muito, né, próximo ali ao burocrata partidário, né? Aí, Henry, você falou da questão do marketing, né? E a gente já tinha falado disso lá atrás com o Michels, quando ele fala, por exemplo, que ele prevê, de certa maneira, como essas figuras aí, eu nem sei se ele utiliza o marketing, né, ou acho que esse termo nem existia, talvez, mas ele fala como essas figuras aí
da comunicação vão começar a se tornar predominantes não, vão começar a ter uma proeminência muito grande, né? Esse e outros técnicos, né? Então, são as figuras que sabem lidar com as finanças do partido, sabem utilizar o marketing, fazer pesquisas de opinião, organizar, né? Enfim, a distribuição de material, logística e tudo mais. Essas figuras começam a ter muito mais importância no partido político do que o militante de base, né? Então, isso é uma outra transformação que o Kirchheimer coloca. E aí, né, se tem uma valorização da contribuição desses líderes, tem, ao mesmo tempo, uma desvalorização do papel do militante individual do partido, né? Menor ênfase na classe social dos membros, né? E abertura a diversos grupos de interesse. Então, assim, gente, o Luiz Felipe Miguel, que é um professor e pesquisador da UNB, tem alguns trabalhos que falam sobre a crise da representação, acho que a gente vai ler um na unidade 3, e ele traz um ponto que eu acho muito interessante, que é a questão dos grandes eleitores, né, que eu acho que dialoga muito com esses grupos de interesse que o Kirchheimer está trazendo. O que ele está dizendo, né? Assim como os militantes partidários perdem força frente aos líderes e aos grupos de interesse, porque eu, como militante, eu sou uma pessoa, né? Uma pessoa com pouco poder, né? Eu posso distribuir o jornalzinho na UFPB, mas, assim, do meu partido. Mas o que é isso frente a uma doação, sei lá, do velho da van, sabe? De recursos para um determinado partido político, sabe? O que é isso frente a um apoio de uma rede de canais de televisão, sabe? Ou frente ao papel que um marqueteiro cumpre numa campanha eleitoral. Pouco ou quase nada. A mesma coisa em relação aos eleitores, né? Que é isso que o Luiz Felipe Miguel está falando, né? Que os partidos e as campanhas começam a se voltar muito mais para esses grandes eleitores, né? Os doadores de campanha, ou essas grandes cadeias de comunicação, né? Que podem definir aí uma eleição, muitas vezes, do que ao eleitor individual, que tem uma força muito pequena frente a esses grandes grupos, né? O que o Kirchheimer está falando não é em termos eleitorais para fora, mas ele está falando para dentro, o papel que esses grupos de interesse vão ter, né? Que são esses mesmos, né? Bancos, grandes empresários, cadeias de comunicação, né? Esses grandes grupos que cumprem um papel muito importante aí na formação de opinião ou na distribuição de recursos aí importantes para a campanha, por exemplo, né? Como eles vão ter muito mais papel do que esses militantes aí dentro do partido político. Então, basicamente, o que vai acontecer é um reduzido nível de comprometimento e lealdade, tanto do eleitor quanto do militante com o próprio partido político, né? É o seguinte, gente, assim como quando a gente vai no mercado e a gente compra, né, um produto tal, e na outra semana a gente vai no mercado comprar aquele mesmo gênero e pode mudar de ideia, porque tem uma propaganda que diz, né, que surgiu um novo iogurte que agora está na moda as coisas mais naturais possíveis, né? Então, você comprava o iogurte desde sempre, e aí na semana que vem você chega lá e diz, nossa, e agora você tem esse iogurte aqui que só utiliza 2 ingredientes, e ele é muito mais natural e menos industrializado que aquele outro. Você não vai, assim, falar assim, ai, não, eu tenho minha lealdade a Nestlé, não sei o quê, e, sei lá, o iogurte grego, né? Você fala assim, legal, vou tentar esse aqui. Se você gostar, você continua comprando, se você não gostar, você troca de novo, volta para o anterior. O Henry está colocando aqui a lógica do toyotismo, né? Que, na verdade, você está... um dos elementos do toyotismo, na verdade, né? Que é a produção just in time, né? Que você produz de acordo com a demanda, e não como era com o Fordismo, né? Você tinha lá uma grande quantidade, né, o estoque, e, na verdade, o consumidor se adaptava ao estoque, né? Então, está tudo muito ligado, né, o Henry, né? Que ele está fazendo essa analogia à sociedade de consumo, que acaba entrando também os processos de produção que se transformam na sociedade de consumo também. Então, ele vai dizer o seguinte, assim como na sociedade de consumo você tem muitos produtos com diferenças pequenas entre um e outro, né? Porque vamos combinar, né, que, enfim, são diferenças sutis, né, entre esses produtos, né? A gente é levado a crer pelo marketing que são diferenças gigantescas, né? Então, aí eu vou pagar R$10 a mais no negócio porque o marketing me convenceu, mas na real não é tanto assim, né? É o que ele está dizendo aqui.
As diferenças, elas são sutis entre esses partidos, entre esses programas. O eleitor também não vai mais estabelecer aquela lealdade que era quase intergeracional, né, que passava de pai para filho, para neto, entre esses programas e entre esses partidos. Então, numa eleição, eu voto num candidato, num partido, numa outra eleição, eu voto em outro, a depender de como ele me serviu. Então, uma relação de consumo mesmo, né? Diferente de como era uma relação de identidade. Então, essa relação de identidade, como era? Se eu sou trabalhador, eu vou votar no partido que representa os interesses dos trabalhadores, se tem um programa que representa os interesses dos trabalhadores. Se a minha lealdade principal é a questão confessional, eu vou votar para sempre na democracia cristã, não importa, sabe? Agora, quando passa de uma relação de identidade para essa relação de consumo, essa relação também fica muito mais volátil. Ela muda de uma eleição para outra e ela muda, às vezes, no mesmo processo eleitoral, como a gente vê no caso brasileiro, né? Então, a mesma pessoa vota num partido para presidente, num outro para deputado federal, num outro deputado estadual, enfim, porque não tem uma relação de identidade. E isso pode parecer nenhuma novidade para a gente, porque é o que acontece mesmo, mas é novidade quando o Kirchheimer está olhando, porque essa relação de identidade, ela foi construída ao longo dessas décadas aí, na qual esses militantes de base, esses dirigentes, esses partidos convenceram os eleitores de que você tem uma identidade, e muito fortemente de classe ou confessional, que te faz estar ligado a um determinado grupo e ter interesses contrários a outros grupos, né? É um pouco do que o Marx fala com relação aos interesses de classe, né? Que são diametralmente opostos, né? Os interesses do proletariado são opostos ao interesse da burguesia. Esses partidos conseguiram convencer as pessoas disso, por isso eles conseguiram criar identidade, não só em relação à questão econômica, mas outras identidades, né? Então, sei lá, se eu sou de origem rural, eu vou votar, porque aí em outros países tem, né, partidos também rurais com muita força e tal. Eu vou votar nesse partido e não em outro. O que ele está falando é sobre o processo de dissolução dessas identidades, que tem a ver também com a própria transformação dos partidos. Henri, você ia falar alguma coisa? Ou eu vi errado aqui? Não. Ah, tá bem. Então, se o partido apresenta um programa fluido, os eleitores também passam a se comportar de maneira fluida, né? E aí ele vai falar que os partidos catch-all, diferente aí, nunca mais vou colocar essa letra cinza, porque não dá para ler nada direito, né? Mas tudo bem, vamos lá. Os partidos catch-all, eles, por óbvio, né? Se eles não têm mais não são mais esse instrumento de identidade, eles também vão ter uma capacidade de integração política limitada. Então, ele vai falar aqui que os partidos eles vão abandonar esse esforço voltado ao enquadramento intelectual e moral das massas, né? Então, o que é a história que eu estava contando aqui dos partidos, né? Que tinha desde a festa, assim, tem o Partido Comunista Português, né? Ele tem um jornal muito famoso, né? Bem antigo, chamado Avante, e tem a festa, o Festival Avante, que ocorre até hoje, todos os anos, que é um negócio de louco, assim, gigantesco, assim, sabe? Que é muito diferente do que se pensa do que um partido político faz. É porque é um partido que é voltado, né, a esse esforço de enquadramento intelectual e moral das massas, né? Por isso que tem formação política, tem instrumentos de comunicação, e tem tantos aspectos para além de simplesmente pedir o voto e organizar no processo eleitoral. O que o Kirchheimer vai dizer é que esses partidos deixam de considerar esses esforços como importantes. Dá para a gente trazer aqui, né, por exemplo, o Gramsci, né? O Gramsci, quando está falando sobre qual é a função do partido político, ele fala que uma das funções do partido político é disputar hegemonia na sociedade, né? Basicamente, essa questão do enquadramento intelectual e moral dessas massas, né? Você modificar essa forma como essas pessoas atuam, pensam, compreendem a realidade também, né? E o Kirchheimer vai dizer que essa função é abandonada pelos partidos. Henri, eu vi que você falou alguma coisa aqui, peraí. Partidos catch-all lembram também o Centrão, cuja ideologia tenta abranger esse todo para se manter no governo. Sim, é que talvez, Henri, o Centrão seja uma coisa ainda
além do catch-all, sabe? Entraria mais numa categoria mais recente de partidos completamente fisiológicos, né? Porque eles, no caso desses partidos aqui, ele está falando de partidos que surgiram com essa função de integração política, que tiveram um programa, de fato, né, uma ideologia e tal, e que se transformaram. No caso da maior parte dos partidos do Centrão, isso nunca existiu, né? Não estou falando do PSDB, não estou falando do DEM, que tem programas, né? A gente pode concordar ou discordar, mas tem. Estou falando de alguns desses partidos que, na verdade, têm como objetivo ali colaborar com o governo para poder assegurar os seus interesses, né, enquanto grupo e enquanto indivíduo, né. Então, percebe um pouco a diferença? Porque, exato, como o Francisco falou, já nasceu assim, né. Então, talvez mais à frente a gente consiga ver outras categorias de partidos no qual a gente consiga inserir, né, melhor aí o caso do Centrão. O catch-all ainda, na origem, ele não era bem isso, né, ele vai perdendo essa função de integração, mas ele já teve essa função. Foco completo no cenário eleitoral. Importante lembrar, gente, que o Centrão, inclusive, né, quando a gente fala no foco do cenário eleitoral, o Kirchheimer está olhando mais para esse objetivo de governar, né, que já é diferente de simplesmente estar em governos. Percebam a diferença, né? Quando você objetiva governar, você quer colocar em prática o seu programa, por mais que o seu programa cada vez seja menos diferente do programa do outro partido, mas você quer colocar em prática o seu programa. Os partidos do Centrão, ou os partidos fisiológicos, não. Eles objetivam estar no governo para poder obter algumas benesses, né? Enfim, é diferente. O objetivo nunca é colocar em prática o seu programa, né? Percebem aí a sutileza, né, entre um e outro, né? Então, lembrando aqui, quando ele está falando do cenário eleitoral, ele está pensando aqui em termos de governo, tá? E não simplesmente ter parlamentares para poder fazer parte da coalizão de governo vencedora, né? Tentativa de trocar a efetividade do debate, né? Então, o debate pressupõe a formação, né? Todo esse esforço aí de enquadramento intelectual, por uma audiência mais ampla e pelo sucesso eleitoral mais imediato. Bem, quando o Gramsci vira para a gente, né, e o Gramsci é um militante partidário, né, antes de tudo, ele é afiliado ao partido fundador, né, do Partido Comunista Italiano. Né? Quando o Gramsci diz ali, né, que a função do partido disputar, uma das funções do partido é disputar a hegemonia, ele está falando de um processo de longo prazo, né? Você não chega e amanhã você consegue formar e dialogar, e, por exemplo, conseguir ter uma linguagem que consiga dialogar com a classe trabalhadora, que também é um grande desafio e tal. Você não faz isso do dia para a noite, né? E se é um processo de longo prazo, significa que você tem que ter paciência, significa que o seu programa político ele não vai ser colocado em prática também amanhã, né? Isso quando é essa perspectiva de formação aí intelectual das massas, integração e tudo mais. O partido catch-all, né, que ele está falando aqui, voltado a esse cenário eleitoral, ele está buscando o sucesso eleitoral de maneira mais imediata, né? E para chegar a esse sucesso eleitoral de maneira mais imediata, entra aquela questão de ter que conquistar a maioria sem ter que passar por esse processo de convencimento, de formação, que, por óbvio, né, por definição, aí, demora muito mais tempo. Então, para fazer isso, né, eles apresentam preocupações, né, no seu programa mais abrangentes, que passam a ser vistas... Não, contrário, gente. Eles começam a considerar que essas preocupações mais abrangentes, né, sobre como a sociedade deve ser, enfim, passam a ser vistas como contraproducentes, porque afastam segmentos de uma clientela potencialmente mais nacional. Deixa eu dar um exemplo concreto disso aqui, que aconteceu no processo eleitoral de 2014. Espera aí, eu coloquei lá naquele... Eu fiz um Padlet aqui do painel de notícias do curso, estou fazendo, né? E eu coloquei 2 notícias que têm relação com isso aqui. Espera aí, aqui, vamos lá. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Vou colocar em tela cheia. São notícias aqui. Tá, vou abrir aqui. Vocês lembram, em 2014, né, eleição de 2014, né? Aécio, Dilma, Marina Silva, né, os 3 primeiros, né? Em que teve uma situação na qual o Silas Malafaia,
fez um tweet criticando o programa da Marina, vocês lembram disso? Alguém lembra? Dessa parte específica, não. Uma coisa específica, então vou mostrar aqui para vocês. O que rolou, minha gente? Quando começa o processo eleitoral, deixa eu voltar aqui, daqui a pouco está carregando lá e eu mostro. Quando começa o processo eleitoral, né, antes de começar, cada partido, cada coligação, né, para o executivo tem que registrar um programa no Supremo Tribunal Eleitoral. Esse programa ele pode ser modificado depois, né? Aí você vai lá e registra. Beleza. Depois de um tempo ele pode ser modificado e ok. O que aconteceu nessa eleição aqui? Quando a Marina registrou o programa dela, carrega aí, quando a Marina registrou o programa dela, o Silas Malafaia fez esse 2018? Oxente. Enfim, não sei, talvez isso tenha sido republicado, não sei. Mas isso aqui é de 2014, tá? O Silas Malafaia fez esse post aqui. Atenção, evangélicos, Marina Silva é mais esquerdopata do que qualquer outra coisa. Mais uma vez se nega a debater e defender os fundamentos da nossa fé. Não se posicionou sobre aborto, a liberação das drogas, dissimulado uma vergonha. Gente, eu acho que não é esse tweet aqui, não. Enfim, pelo visto, ele não fez as pazes com a Marina. Mas, enfim, deixa eu pegar aqui a matéria, que é de 2014. Espera aí. Deixa eu ver se tem um tweet original aqui. Enfim, o tweet original não está aqui, mas o que aconteceu foi o seguinte, gente. A Marina, depois lá naquele... A Marina não, né? A coligação da Marina lá, depois desse período aí, que era previsto para poder modificar o programa, fez uma modificação na parte... Não, apresentou o programa com defesa de alguns pontos relacionados à comunidade LGBTI+. Como vocês veem, antigo aqui, né? GLBT ainda, não sei se a matéria está desatualizada ou é a estupidez do jornalismo, mas enfim. Ela publicou o programa e o Silas Malafaia, né, que é... Silas Malafaia, nem me lembro qual é a denominação religiosa que ele é, mas é um pastor aí, importante, fez críticas no Twitter ao programa da Marina, ataques assim frontais, e chegou a dizer que, inclusive, a Marina apresentava um programa, né, para LGBTI+, né, que era mais aprofundado do que o programa apresentado pelo Aécio e pela Dilma, né? Aqui, ó. Aqui que ele fala, né? O programa de governo do Partido da Marina é pior do que do PT e do PSDB no que tange aos direitos dos gays, né? E aí, gente, depois que isso aconteceu, a Marina mudou o programa. E isso foi, gente, um baita debate na eleição de 2014, né? Porque falava, né, da própria interferência de questões religiosas no debate público, essa coisa, né, do vai e vem da Marina. Tem várias piadas da Marina sobre essa coisa do vai e vem, tem a ver com isso, com esse processo eleitoral, e várias mudanças no programa que ela fez, não só com a questão LGBT, mas em outras questões, né? Pressionava um pouquinho no Twitter, alguém falava uma coisa, ela mudava o programa. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque tem muita relação com esse ponto aqui, que o Kirchheimer... que o Kirchheimer está falando, né? Se trata de apresentar programas que eles são cada vez mais limitados, porque quanto mais você especifica com relação a algum ponto, mais contraproducente isso é. Porque é o seguinte, quando a Marina vai lá e diz a posição em relação aos LGBTs, leva aos evangélicos que apoiavam a dizer, não, a gente é contra isso. Se ela não falasse nada, isso não teria acontecido. E como todo mundo percebe isso, cada vez mais os partidos falam quase nada. Então, se vocês pegarem os programas no Tribunal Superior Eleitoral, vocês vão ver que, assim, tem diferença, claro que tem diferença, mas é um compilado, parece um esforço gigantesco de você colocar palavras e não dizer nada. Façam isso, se vocês tiverem curiosidade, vou terminar, já te passo, hein? Se tiverem curiosidade, pode ser, inclusive, sei lá,
algo para pensar e para tema de trabalho e tudo mais, vocês vão ver, assim, parágrafos e parágrafos de, né, ou dizendo que o seu governo foi bom, dizendo que você é melhor do que o outro, mas sem dizer coisas específicas, porque quanto mais você diz, quanto mais você especifica, mais chances e possibilidades você tem de sofrer ataques dos seus oponentes, como foi o caso aqui da Marina. Por outro lado, cada partido não tem como chegar em todo mundo, você tem que encontrar o seu público prioritário, certo? Porque, afinal, você não vai ter 100% dos votos, você quer 50% mais um, tá bom, né? E hoje em dia, a gente já viu que até menos, né? Já que a gente tem uma alienação eleitoral muito alta. Já vou te passar, Henrique. Então, como você tem um público prioritário, os outros partidos também, a partir da dinâmica, né, do processo eleitoral, também percebem e surfam muitas vezes na onda. Nesse caso, em 2014, a campanha da Dilma acabou iniciando um processo, né, de se posicionar com relação a uma série de pautas LGBT, fazer campanha, adesivo, bandeira e tudo mais, da pauta LGBT. Por quê? Porque falou assim, vamos pegar esse nicho aqui que se revoltou contra a Marina porque ela mudou de ideia. Agora, só um detalhe, se vocês forem olhar o programa da Dilma em 2014, e esse lado do TSE, que ninguém diz coisa nenhuma, também não fala nada sobre isso, porque, no fim das contas, todos os grupos, né, após esse processo todo, né, e tem tudo a ver com o que o Chaime está falando, tentam sempre falar o mínimo possível para poder evitar as críticas. Mas, quando aparece no debate, acabam tendo que se posicionar de um lado ou de outro, focando em um grupo ou em outro prioritário, né? Henrique. Isso, em relação ao próprio programa dos governos, né? Porque, infelizmente, muita gente não lê os programas de governo, mas dos candidatos, e, ao mesmo tempo, se lê, é aquilo que a gente já comentou, que nem tudo que eles apresentam ali vai refletir na aplicabilidade daquilo, né? Então, é igual o programa de governo de Bolsonaro, que ele nitidamente critica os índios, critica o pessoal LGBTQIA+, os negros, quilombolas, mas no programa de governo ele falava sobre direitos das minorias, mas ele não especifica quem são essas minorias, né? Então, assim, tá lá no programa que ele, né, vai governar também para as minorias, mas o discurso dele é totalmente contra isso. E eu fico pensando também no próprio esvaziamento do debate político. Quando rolavam os debates na TV, eles também falavam do programa de governo, mas não falavam especificamente como que vai aplicar, que recurso financeiro ele vai aplicar para destinar políticas públicas, sociais, etc. Então, é isso mesmo, esvaziamento total. A gente vai defender as minorias, tá, vai defender como? O que vai ser feito para aplicar? Então, é isso, né? Quanto menos específico, né, e detalhado, melhor. Então, você colocou muitas questões aqui, né? Primeiro, assim, né? Se você, as pessoas não leem o programa de governo. Eu acho que, assim, para você entender o posicionamento de um determinado partido, de determinado candidato, eu acho que não necessariamente você precisa ler o programa de governo, porque, como eu disse aqui, inclusive, programa de governo não, né? O programa eleitoral, né? Que seria uma carta de intenções aí ao governo. Porque tudo isso é transformado em peças de TV, enfim, de rede social, e aparece muito na dinâmica eleitoral, né? E se modifica ao longo da dinâmica eleitoral. Por exemplo, como eu falei aqui, não está lá no programa da Dilma, do TSE, registrado, nenhum registro em relação à questão LGBT. Não está nenhum registro, se não me engano, em relação a, mais específica, a questão de memória e verdade. Mas ela se posicionou com relação a isso depois. A partir do momento que você tem um posicionamento público, você tem como cobrar, né? Então, se você fala num debate, se você fala num programa de TV, você tem como cobrar. A questão que o Cristiano está colocando aqui é o seguinte: quanto mais eles puderem evitar para especificar qualquer coisa, mais eles evitarão. Porque a partir do momento que eu digo uma coisa, significa que eu posso ser cobrado por ela, seja por meus adversários na campanha eleitoral, ou por os eleitores em potencial na campanha eleitoral, quanto depois, né? Quanto eles estiver no governo. Por isso que é tão importante, aí você fala dos debates, porque é o seguinte: quando eu faço meu programa de TV, eu determino o que vai aparecer ali. Sou eu que estou colocando a pauta, né? Sou eu que estou pautando. Quando eu estou num debate tipo esse de TV, né, e tudo mais, a pauta não é colocada só por mim. Tem aquele momento em que eu escolho, né, o que eu quero falar e tudo mais,
mas eu tenho que responder o que o adversário coloca, eu tenho que responder o que coloca, o que o jornalista coloca. Isso é uma oportunidade de algum nível de aprofundamento, que, claro, é limitado pelo tempo, né? O debate, por mais longo que ele seja, ele tem uma limitação de tempo ali, mas consegue dar para a gente uma possibilidade de ter um aprofundamento maior do que simplesmente o programa, né? E também de colocar assim, você está dizendo que vai fazer isso, mas como, por exemplo, né? Tem ali as figuras que podem fazer isso. Quando esse debate não existe, como foi o que aconteceu nas eleições de 2018, né? Já que o candidato em primeiro lugar nas pesquisas, né, no segundo turno, não foi para o debate, isso limita também muitas possibilidades do eleitor de acessar qual, de fato, é o objetivo daquele que está se candidatando. Né? Então, isso é certamente um problema, né? Aprofunda isso. Tem uma outra coisa que você colocou? Tá. Tem um outro ponto que eu queria colocar aqui, que é o seguinte, né? Uma coisa é o programa que é apresentado para o público em geral, para o eleitorado, né, que é aquilo que você vai na TV e tudo mais, não sei o quê, e outra coisa que você discute por baixo dos panos, né, ou, nem dos baixos dos panos, né, aqueles jantares com empresários, a gente fica sabendo que eles acontecem, né, mas ali tem outras coisas que estão sendo debatidas, que são antipopulares, né, que não são apresentadas para o grande público. Eu acho que o único programa sincero, completamente sincero, que eu já vi na minha vida, foi aquele Ponte para o Futuro, né, do PMDB, né, quando o PMDB, não sei se vocês se lembram, né, quando o Temer queria dar o golpe, o PMDB apresentou um programa que era o Ponte para o Futuro, né, que é uma coisa muito louca, né, porque é um programa de governo fora das eleições, né, vem o programa do golpe, né. Ali estava ali, assim, gente, tá nítido e cristalino, né? Redução do Estado, direito trabalhista e tudo mais. Mas é porque você não precisava ganhar a eleição, né? Era orientado ali para outra coisa. Para os parlamentares, para quem iria entrar ou não, né? Enfim, no programa do golpe, enfim. Entendem quantas nuances aparecem e todas elas acabam confirmando o que o Simon está dizendo. Que durante esse processo, cada vez mais... Só que, assim, tem uma coisa boa, né? Não no processo, mas que acontece quando você tem, de fato, esse momento de debate, que o fato de que numa democracia representativa tem um querendo ganhar, são vários querendo ganhar ao mesmo tempo, né? Então, quando esse momento do debate, não só um debate propriamente dito na TV e tudo mais, quando o debate é assegurado, quando a liberdade de expressão é assegurada, você tem como pegar ali no contrapé, chegar e fazer uma pergunta constrangedora, que o candidato, né, vai ter que ter uma resposta para aquilo. Então, você tem maneiras de fazer com que se aprofunde nesse debate. Agora, quando você tem situações como a gente está vivendo hoje, né, de cerceamento da liberdade de expressão, perseguição de jornalistas, né, o último relatório que saiu diz que o Brasil é um dos lugares mais perigosos para o jornalismo investigativo, olha que loucura, né? Ou quando você tem só um instrumento de expressão que vem de cima para baixo, como a gente viu, né, que é considerado autoritário lá pelo Sartori, tipo, sei lá, lives de quinta-feira do Bolsonaro. Massa, né, tá falando com a população, mas é de cima para baixo, não tem o retorno, não tem o jornalista perguntando, não tem o povo perguntando, então, enfim, aí você limita de novo, né, porque você não tem essa troca e não tem a possibilidade de cobrar de fato, né, então, enfim. Estou fazendo essa digressão toda, mas tudo isso tem a ver com o que o Scheimer está falando, né? E é uma coisa também, assim, interessante que na disciplina de Luciana, que a gente abordou o 18 de Brumário e Tocqueville, uma coisa que eu achei muito interessante que ela trouxe, acho que foi no 18 de Brumário, que é assim, quando a burguesia liberal, né, quando a Constituição da França, após a monarquia, né, estava sendo constituída, é tratado que aos parlamentares, as sessões deliberativas são públicas, enquanto as do presidente, o que ele debate com os ministros, é totalmente privado, né? Então, assim, ao mesmo tempo que na Constituição os parlamentares tentavam limitar um pouco o presidente tem todas as prerrogativas, porque as reuniões são dele com os ministros, né? Então a gente não sabe também o que está sendo debatido ali. Então, de certa forma, embora os atores políticos no parlamento, eles façam muitas coisas assim, por debaixo dos panos que a gente não tem acesso, algumas audiências são públicas, né? Só que, infelizmente, nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo sabe onde acompanhar, etc., né?
Não, então, essa coisa das sessões públicas do Legislativo, né, foi um processo democrático importante, né, que foi se consolidando aí século XIX, início do século XX, não era assim, né, as sessões não foram sempre públicas, né, e a gente tem as sessões do plenário de todas as comissões públicas, e ainda que, claro, ninguém tem tempo para acompanhar todas as sessões da Câmara. Teve paciência, porque eu vou te contar, eu trabalhei lá, gente, né, o negócio é complicado. Então, assim, mas a gente tem, você juntando todo mundo, né, então, sei lá, os blogs alternativos que acompanham determinada pauta, e aí vão retirar aquilo e vão divulgar, seja num meme, seja num vídeo curto, algo que aconteceu que é mais relevante. Os jornalistas, né, que estão ali, né, trabalhando com aquilo diretamente. Isso, se a gente consegue fazer isso dessa maneira, né, isso é possível por meio da liberdade de expressão, a gente consegue ter esse acesso mais geral, né. Agora, eu acho que tem 2 pontos aqui, né, um é que, assim, existem alguns elementos do Estado que demandam o segredo de Estado, né? Porque, inclusive, se a gente está falando de um ambiente competitivo, é competitivo também do ponto de vista internacional, né? Então, você não pode saber tudo o que acontece na Petrobras, porque senão vai ter lobby dos Estados Unidos e, enfim, né? Tanto é que uma das grandes uma das questões recentes que aconteceu, né, lá com a Assange e tudo mais, o Wikileaks, mostrou muitas vezes espionagem de outros estados em relação a governos e tudo mais. Então, tem coisas que, de fato, necessitam de segredo, né? Tem outras coisas que são de tática e tudo mais, né, da própria organização política, nesse cenário competitivo, que também, talvez a gente tenha que pensar sempre qual que é o justo meio disso, né? É complicado, se você tem todas as reuniões, por exemplo, ministeriais abertas, tem coisas da dinâmica ali que você precisa falar, discutir, que você não falaria, não discutiria. E pode ser contraproducente, né? Então, acho que a gente tem que ver o justo meio disso aí, sabe? De até onde nós temos, enquanto eleitores, representados, ter acesso às informações que a gente precisa ter. Tem, por exemplo, algo importante, que é a lei de acesso à informação. Então, às vezes, sim, a reunião ministerial não está ali, mas você pode perguntar uma determinada questão pela lei de acesso à informação e, em tese, tem que ser respondida. A questão é que, provavelmente, hoje em dia, a lei deve estar sendo ignorada, né? Mas porque a gente está num contexto que, na minha avaliação, não é de Estado Democrático de Direito, né? Mas, enfim, essa questão não se resolve, teoricamente, assim, né? A todo momento a gente também vai pressionando e até forçando quais são as barreiras, né, do que deve ser público e do que deve ser privado. Só um exemplo para terminar isso aí, né? Tem uma série de documentos do período ditatorial no Brasil que foram classificados como proibidos, né? E, assim, tem movimentos que são contrários a isso, pressionando para que caia o sigilo, porque, afinal, muitos desses documentos, na verdade, estão acobertando crimes, né? Então, assim, é sempre uma fronteira que quem vai definir, né, o limite é a própria organização da sociedade, né, a pressão e tudo mais, mas a publicidade é sempre um elemento fundamental, né, para, de fato, existir liberdade de expressão e democracia, né? Agora, até onde ela vai, a gente vai pressionando, vendo e tudo mais, né? Vou seguir aqui. Tá, eu falei sobre a questão aqui do programa, né? E aí, o que Jaime vai falar aqui pra gente, né, sobre um outro ponto que eu acho interessante aqui. Ele vai falar, olha só, né, não é bem o nosso caso, mas, de fato... Ai, peraí, aqui, eu fiz, meu Deus. De fato, se deu, né? Ele vai falar que, durante o período ali do pós-guerra, né, que também é conhecido aí como Era de Ouro e tudo mais, não para nós, né, minha gente? Mas ele está analisando aí Europa e Estados Unidos, né? Quem dera. Pois é. Aqui era ditadura mesmo, perseguição, enfim, golpe de Estado. Nesse período, ele vai destacar o quanto, né, o papel do próprio Estado do bem-estar social e também do crescimento econômico, né, vai fazer com que os apelos diferentes, né, do ponto de vista econômico mesmo, né, de classe dos partidos, acabem perdendo espaço. Então, esses partidos políticos, no começo, né, eles serviam para tudo, praticamente, né, acolhida, sei lá, a pessoa está com fome, cesta básica, junto o pessoal para poder se organizar para aquilo e tudo mais.
A partir do momento que você tem um maior crescimento econômico, maior distribuição de riquezas, maior igualdade social, que é o que acontece no processo, né, do avanço do estado de bem-estar social, em alguns lugares de maneira muito profunda, né, como, por exemplo, na Escandinávia e tal, mas não só, né, na Europa como um todo, mas em alguns lugares mais ainda, essas questões deixam de ser tão relevantes, porque as pessoas estão comendo, estão se vestindo bem, têm acesso à educação, têm acesso à saúde. Então, aquilo que mobilizava uma pessoa no início do século XX, deixa de mobilizar tanto, né, do ponto de vista econômico. E isso acaba fazendo com que os programas, desse ponto de vista, também possam se aproximar mais. Então, não é só, tem relação também com a modificação, né, até com o sucesso do ponto de vista das políticas governamentais aí que acontecem nessas décadas. Claro que isso vai mudar, né? A gente tem as crises do petróleo ali na década de 70, que acabam alimentando aí o avanço do neoliberalismo e uma reversão muito grande aí desse papel de um Estado provedor, né, enfim, né, desse Estado de bem-estar social. Mas o Kirchheimer não tem como ver isso, né, ele só está pegando e analisando como esse processo também faz com que a diferença entre um partido, entre o programa de um partido social-democrata e de um partido burguês já não seja tão grande, dos dois lados, tá? Porque, inclusive, o partido burguês não vai pegar mal ele virar e falar assim, vou acabar com o sistema de saúde, né, naquele momento, quando já é uma questão vista como normal para todo mundo, né, necessária para todo mundo, né? Claro, gente, com diferenças em cada país, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não era, né? Ao mesmo tempo que o apelo de um partido social-democrata de, sei lá, subverter as instituições, ou, enfim, né, já não é mais tão grande porque o básico já está assegurado do ponto de vista econômico. Né? Então, o que ele está dizendo aqui, o Estado de Bem-Estar Social permitiu que os indivíduos deixassem de buscar proteção junto às organizações partidárias, dado que já haviam obtido conquistas por meio da ampliação das prerrogativas do Estado. O que se pensa do que o Estado deve fazer hoje é completamente diferente do que se pensava do que era a atribuição do Estado no final do século XIX. Quando hoje em dia se perguntar o que um governante deve fazer? Garantir saúde e educação. Não era isso no final do século XIX. As prerrogativas ampliaram, né? Então, ele vai falar um pouco sobre como isso influencia também a proximidade dos programas, né? Já falei aqui um pouco, né, sobre o processo de erosão da democracia parlamentar na Europa, que foi exatamente isso, né? Nos lugares onde os partidos não tiveram essa função de integração política, essa erosão aconteceu. Ele vai falar também sobre o processo de personalização do apelo eleitoral, ou seja, se não se trata de programas, de diretrizes políticas, se trata de quê, né? Da pessoa que te demonstra maior confiança, que fica melhor nas câmeras, né? Cada vez mais próximo aí da nossa realidade, né? E tudo a ver com marketing de novo, né? É a embalagem mais bonita que às vezes te leva a comprar, e não necessariamente você lê ali qual que é a composição do produto, enfim, né? É isso, né? Um apelo muito mais emocional do que racional também, que tem nessa personalização, né? E isso, por óbvio, acaba gerando um processo de despolitização, né? Se você está votando... isso aconteceu muito no Brasil, assim, na eleição de 89, né? As pessoas falavam que votavam no Collor porque ele era bonito. Assim, e acontece até hoje, né? Mas... talvez algumas pessoas tenham vergonha, né? Até votem e não falem, mas enfim. E eu acho que essa coisa da imagem está muito mais exacerbada do que na época que ele estava escrevendo, né? Já tinha TV enquanto comunicação de massa, né? Somente na Europa e nos Estados Unidos, mas hoje em dia, né, com internet, Instagram, minha gente, né? Um político hoje em dia não pode não ter Instagram, não é isso, né? Enfim, eu acho que essa questão da despolitização e da personalização se aprofunda aí ainda mais, né? E aqui. Engraçado, né, que eu tenho um amigo que trabalha com uma parlamentar, né? Que, enfim, que é da minha idade, eu conhecia antes de ter virado parlamentar, enfim. E aí eu estava conversando com ele falou assim, Tássia, é muito louco, porque ela tem fã, não é pessoas que entram na página para poder falar assim, não, concordo com seu pronunciamento, ou discordo, ou gostaria de propor tal coisa. Não, a gente fala assim, ai, que linda, que maravilhosa, fada sensata, e coisas do tipo, sabe? E ele falando, tipo, chocado, porque não é essa lógica, em tese,
da política, né? Mas é um pouco sinal dos tempos, né? Do que a gente está vivendo. E o Kirchheimer estava falando um pouco disso lá atrás já também. Coitado, não tinha como saber a que ponto chegaríamos, né? Mas ele já estava dando um sinal desse processo de personalização, né? Que tem a ver com a imagem e com a sociedade de consumo. Quem viveu muito isso também, professora, foi a Manuela Dávila, né? Na campanha de 2018, ela viveu muito isso, né? Essa personalização, assim, as pessoas se identificavam com ela não pelo aspecto político, né? Mas ser jovem, mulher, militante, todos os estereótipos. Sim. Não, com certeza. Gente, tem uma coisa que o Kirchheimer fala, que é exatamente esse próximo ponto aqui, que é sobre sucesso e competição, né? Quando você vê que uma tática está dando certo para o seu adversário, você vai usar essa tática, porque você está em disputa. Então, não se trata de os atores políticos em si, falar assim, eu sou personalista, ou eu quero aparecer de tal jeito. Mas se você, é isso, né, o que eu falei aqui agora, não tem como você não fazer política, não estar no Instagram se você está disputando votos. Se você não fizer isso, você vai ter muita dificuldade para disputar votos. Você pode até achar aquilo uma loucura, aquilo um absurdo, uma lógica, mas se você não fizer isso, você perde dentro da competição eleitoral. Então, assim, muito... Tem coisas muito loucas, mas... E do outro lado também, você falou da identificação, mas uma coisa que a Manuela falava muito também era o quanto as pessoas eram obcecadas pelo cabelo dela, né? Falando mal ou bem, não sei o que. Ela falou assim, gente, eu estou aqui querendo apresentar qual que é a minha proposta para a cidade de Porto Alegre. Vocês estão me perguntando por que meu cabelo está de tal cor, ou, enfim, sabe? Mas é isso, né? O que tem mais influência que político, né? Pois é. Isso está cada vez mais forte, né? Enfim. Seguir aqui. Ai, gente, tantos problemas, né? Para a gente pensar em tantos doente aspectos. de Brasil a gente vive hoje, né? Olha, sim, eu acho que o Brasil de hoje é uma coisa assim meio ao concurso, né? A gente tem a tempestade perfeita de todas as coisas, quase. Mas, assim, esses não são fenômenos nacionais, de forma alguma, né? Se a gente for olhar, assim, para qualquer canto, a gente vai encontrar coisas do tipo. Esse elemento da imagem mesmo é muito forte, né? E não dá para dizer que é só no Brasil, né? Vocês já viram um seriado chamado Years and Years? Vou anotar aqui. Ele tem, eu acho que, uns 6 episódios, com Emma Thompson, maravilhosa, que ele começa, eu acho que em 2018, 2017, e ele vai se passando na Inglaterra, sei lá, durante 30 anos. E aí entra a questão da tecnologia e tal, do avanço da extrema-direita, do fascismo. Gente, é uma coisa, tem que ter estômago, né? Porque tem muita coisa que a gente faz paralelo com a nossa realidade, tipo Black Mirror, assim, sabe? Só que mais da política. Primeiro, é sensacional, atuações incríveis. Segundo, vai mostrando muito como esses elementos vão entrando na vida política e como é meio difícil ter certa volta em relação a isso, né? Assim como a TV, a partir do momento que passou a ser um instrumento importante para a política, se foi se aprofundando cada vez mais, né? Está perdendo espaço agora porque tem outros instrumentos sendo utilizados, né? Mas, assim, não acho que amanhã, a não ser que o Instagram deixe de ser relevante, né? Como o Facebook está cada vez menos, né? Que isso suma, né? Então, enfim, né? E não é um fenômeno certamente exclusivamente brasileiro. Na apresentação sobre o Manan, vai falar um pouco sobre isso também, né? Por causa da democracia do público, né? Ele também aborda um pouco esse ponto. Gente, eu vou aqui falar mais 10 minutinhos e qualquer coisa a gente para e continua. Não, vou tentar fechar, porque afinal não tem como continuar, porque vai acabar a unidade. Então, vamos lá. Força aqui, gente. Vamos lá. Sucesso e competição, né? Aquilo que eu falei, né? Dessa mútua observação do desempenho que resulta na alteração do sistema partidário, né? Se eu vejo que aquele partido que está sendo mais lacônico, menos preciso no seu programa, né? Mais orientado à competição eleitoral, está obtendo sucesso, eu vou fazer a mesma coisa. Isso, no longo prazo, médio prazo até, vai levar à alteração do sistema como um todo. Ele está dizendo que a tendência é que, de fato, todos os partidos, ou a maioria deles, se tornem partidos catch-all, porque você está vendo como está funcionando para um e você vai fazer também, afinal, um ambiente competitivo, né? Então, ele vai falar que é sobre o fim das identidades partidárias mais permanentes, né? Já falei aqui,
o eleitor definindo o voto com base em questões conjunturais ou na identificação com o candidato, e não no programa partidário coerente. Partidos se convertendo em empresas, já falei aqui para vocês, né, que querem vender o seu produto e precisam, ao mesmo tempo, padronizá-lo, né, e também estabelecer seu diferencial, né, isso é interessante também, né, cada um desses partidos, eles querem buscar criar um tipo de imagem que não seja, que seja essa, como eu disse, né, mais lacônica possível, né, menos precisa, para ele não sofrer críticas, mas, ao mesmo tempo, ele também tem que estabelecer algum diferencial, né, dizer por que você tem que votar em mim e não no outro, como se faz mesmo, né, com os produtos de maneira mais ampla, né. E vão privilegiar o consenso e não o conflito, né. Os partidos classistas e confessionais, eles privilegiavam o conflito. Então, é isso. Você é trabalhador, você vota em trabalhadores, porque você tem interesses conflitantes em relação aos burgueses, e vice-versa, né? Ou se você é católico, você vota nos católicos, enfim, né? Aqui não. É um privilégio pelo consenso, né? Então, tem questões que todo mundo é a favor e tudo mais. Nesse momento aqui, não estou dizendo que isso não se modificou, né? Eu acho que a gente está numa outra etapa aí, nesse momento, né, dessa questão, surgimento do extremismo e tal. Mas, enfim, está falando aqui até mais ou menos até a década de 60, né? Seguir aqui. Aqui só para fechar, né, que está me falando, né, propostas concretas, todavia, sempre correm o risco de implicar em promessas que podem ser muito específicas. As concretizações devem permanecer gerais o suficiente para que não possam se converter em armas eleitorais, em peças que o primeiro que as mobilizou sofra, né? Então, aquele ponto que eu já falei. Tem uma citação aqui mais longa, que eu acho que é o final aqui, que define bem o que ele está falando. Eu vou deixar aqui enquanto material de apoio para vocês leram o texto, né? E vou passar aqui para o partido cartel, tá, gente? Não vou entrar aqui nesse ponto aqui, não, mas está aqui, eu vou deixar depois o preze para vocês, é o final aqui do texto, em que ele vai falar que essa limitada participação, né, afinal não somos partidos de integração política, na verdade, vão fazer com que a gente tenha uma forma de fazer política, né, que seja cada vez mais desapaixonada, né, então, não no sentido de ser racional, né, ele fala aqui de participação racional, de que não envolve emoções, né, porque essa própria escolha pelo candidato, pela personalização, envolve muitos elementos emocionais, né, mas no sentido de que você não tem mais uma identificação com uma causa, né, então, menos apaixonada nesse sentido. E para o Kirchheimer, isso pode levar a uma situação, né, que ele vai dizer que em breve a gente pode se arrepender do desaparecimento, mesmo que fosse inevitável, desse partido de massa classista, né, ou dos partidos confessionais, né. Então, a visão que ele tem aqui é uma visão muito lúgubre, muito negativa aí dos partidos catch-all, né. Então, desse processo aí, quase de, fazendo aqui uma alusão ao Weber, né, um desencantamento não do mundo, mas um desencantamento da política, né? Que a gente, olhando aqui décadas depois, a gente percebe que, de fato, aconteceu, né? Tanto do ponto de vista da participação, né? A queda de filiação nos partidos políticos, ela foi gigantesca nas últimas décadas. Depois, a gente tem esse processo aí de alienação eleitoral, né? Que eu acho que está muito relacionado também essa indiferenciação entre os programas e esse processo de fim dessas identidades, né, ou redução dessas identidades políticas que os partidos mobilizavam quando eram instrumentos aí de integração política, né, antes de se tornarem partidos aí do tipo catch-all, que é esse que o Kirchheimer está analisando. Gente, alguma questão em relação ao Kirchheimer? Não. Beleza. Eu vou falar aqui de maneira bem sintética sobre o que é o partido cartel, que é um tipo de partido mais recente, que foi cunhado aí pelo Katz e pelo Peter Meyer aí, tá? É bem sintético mesmo, eu passei um texto curtinho para vocês, apenas para vocês saberem aí do que se trata, porque é mais ou menos o partido que está mais presente na contemporaneidade, tá? Então, é bem rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, vamos lá.
primeiro ponto, né, o que aconteceu para o surgimento desses partidos cartel? Isso aqui é um meio que continuação do que o Kirchheimer estava dizendo, né? Ele estava falando aqui... Ai, gente, agora ficou todo errado aqui esse coisa. Não tem problema, não. Ele estava falando aqui sobre esse processo, né, dos partidos terem menor diferenciação dos programas, né, que vai acabar levando a uma racionalização que termina com a identificação e com um fazer política mais apaixonado, né? E isso, como eu disse, vai levar, né, não de maneira linear, tá, gente? São elementos, em vários outros elementos de natureza muito complexa, mas que vão acabar levando a essa situação aqui, que é uma queda dos índices de filiação partidária, que, por sua vez, leva a uma queda da arrecadação por meio de contribuições individuais. Se um partido tem 1 milhão de filiados que paga R$10 por mês, ele tem uma determinada receita. Se ele passa a ter 100 mil filiados que pagam R$10 por mês, a queda de arrecadação ela é brutal, né? Por meio dessas contribuições individuais. E, ao mesmo tempo, gente, que ocorre a queda da arrecadação, fruto da queda do índice das filiações partidárias, ocorre o aumento do custo de campanha. Minha gente, esse processo que a gente está falando aqui, de novos instrumentos de comunicação de massa, né, como a TV, de personalização também, eles impactam no custo das campanhas. Se vocês pegam lá o orçamento de campanha de todas as campanhas presidenciais do último período, vocês vão ver que o maior salário que tem lá é do marqueteiro, mas estou falando de coisas da ordem de dezenas de milhões pagos para, não uma pessoa, né, para uma empresa, né? Então, assim, isso era uma coisa que era inimaginável algumas décadas atrás, né? Outra coisa, né, a própria logística, distribuição, de panfleto para chegar não sei aonde, né, fazer com que a sua mensagem chegue em todos os lugares. O fato de ter menos militantes implica na necessidade não, mas enfim, né, está colocado, né, de contratação de pessoas para fazer tarefas que antes não eram pagas. Então, assim, antes, quando você tinha um grande número de militantes dos partidos políticos, mesmo que fossem funções voluntárias, você revezava, né, então, segunda-feira, fulano, ciclano, cobre determinada cobre determinada área, panfletando, né, levando bandeira, conversando com as pessoas e tal, como uma coisa muito mais orgânica e quase normal ali da vida partidária, sem sobrecarregar muito ninguém. Então, assim, ou seja, podendo ser feito por voluntários, a partir do momento que você tem uma redução dos filiados, né, inclusive uma redução do número de pessoas, mesmo entre os filiados, que consideram que é válido determinar seu tempo para isso, os partidos começam a contratar essa mão de obra aí, né, para fazer campanha. Então, enfim, diminui o número de filiados, o que diminui o valor da arrecadação e, por sua vez, tudo isso acontece no contexto do aumento do custo de campanha. Essas são aí algumas das razões que o Ketz e o Meyer colocam para, né, o surgimento aí do que eles vão chamar de partido cartel. Qual é o resultado disso, segundo eles, né? Os partidos, eles passam a localizar no Estado e não mais na sociedade no sentido que eram os eleitores, os filiados que contribuíam, né, para essas campanhas e também para a organização dos partidos, tá? Partidos, eles não existem só no período eleitoral, eles têm tarefas ao longo do período fora das eleições e precisam de recursos para isso, né? Então, eles passam a localizar no Estado e não mais na sociedade sua força vital, tornando-se organizações que eles chamam de semi-estatais, denominadas como partido cartel. Semi-estatais no sentido de que dependem do Estado para sobreviverem, né? Se não são mais os eleitores, nem os filiados, que fornecem os recursos necessários para a manutenção do partido, eles se tornam algo entre ali, um meio termo entre a sociedade civil e o Estado. Por isso que eles cunham como organizações semi-estatal. E eles vão dizer por que o nome é cartel, gente. Vocês sabem o que é cartel, né? Vocês lembram aí o que é um cartel? Não? Então, beleza. Cartel, gente, acho que o melhor exemplo de cartel é cartel de posto de gasolina, sabe? Você passa em um, tá um preço, você passa o outro, tá 0,1 a menos. Então, assim, você não tem mais como escolher. Quando isso acontece, é porque você tem um cartel, que é algo que é proibido, inclusive, né? Você tem um cartel que impede a competição
Porque, assim, né, tem lá a lei da oferta e procura, e bababá, que impede um tipo de competição que é benéfica para o consumidor, e não para o dono das empresas ali e tudo mais. Cartel é proibido, né, na maioria dos lugares, inclusive no Brasil, que está ligado, como o Henry bem colocou aqui, à monopolização, né? Só que, Henry, quando a gente fala de monopólio, está dizendo que você tem um ou poucos prestadores daquele serviço que acabam por si mesmo impedindo a competição, porque se você só tem um ou só tem dois, caso das empresas aéreas no Brasil, né? A gente hoje só tem 3 empresas aéreas. Como é um serviço praticamente monopolizado, porque são 3, elas podem, né, estabelecer preços altos que você não tem muito como escolher. O cartel não, você não tem só 1 ou 2 ou 3, você pode ter muitos, como é o caso dos postos de gasolina, que fazem um acordo entre eles para poder estabelecer um determinado preço da gasolina, que é um acordo que é contrário à competição, por isso que ele é, inclusive, considerado ilegal e acaba sendo negativo para o consumidor. Por que eles chamam de cartel, esses partidos? Porque eles dizem que esses partidos vão estabelecer um acordo entre eles que visa manter os ganhos recebidos do Estado, né, os recursos recebidos do Estado, e impedir que qualquer outsider, qualquer novo partido, entre nessa competição. Então, ele está falando de uma situação que é o seguinte, eles, né, mesmo partidos que são opositores, fazem esse acordo, esse tipo de cartel, como acontece com o posto de gasolina, gente. O posto A está competindo com o posto B, mas é melhor para os dois ganharem mais ou menos tanto do que só um ganhar. Então, eles fazem um acordo para que os dois ganhem muito, entendeu? E quem perca, no fim das contas, seja o consumidor. Aqui é um acordo para que os 2, os 3, os 4 partidos ali que já estão no sistema, todos eles ganhem determinados recursos estatais que sejam bons para todo mundo, e, no fim das contas, também, assim como os consumidores, quem perde é o eleitor, né? Isso só é possível por causa do processo catch-all que aconteceu lá atrás, porque os programas se aproximaram e fizeram com que a relação dos partidos não seja de que eu só posso existir se o outro for eliminado. Não, eu posso existir junto com o outro, né? Ainda que eu queira derrotar o outro do ponto de vista eleitoral. Por isso que ele chama de partido cartel, né? Porque é feito esse cartel aqui, ó, tornam-se parte de um arranjo de organizações que, mesmo concorrentes, atuam conjuntamente para reduzir as incertezas quanto ao acesso a recursos, né? A recursos estatais. Inviabilizar a entrada de novas agremiações. Por quê? Porque se eu tenho lá, sei lá, 2 bilhões destinados, eu acho que é 1,7 bilhões, não tenho certeza aqui, 2 bilhões destinados à campanha eleitoral. Se esses 2 bilhões, né, 1,7, digamos que seja isso, são divididos por 5, você tem um determinado valor. Se é dividido por 10, cada um vai ganhar menos aqui. Então, qual que é um objetivo comum desses 5? É evitar que se torne 10, evitar que novas agremiações entrem na partilha desse bolo aí. Então, o que eles fazem? Um arranjo de organizações que são concorrentes, mas atuam conjuntamente para reduzir as incertezas quanto ao acesso a recursos e inviabilizar a entrada de novas agremiações no mercado político. E por isso eles são chamados de partidos cartel. Então, não sendo mais simples intermediários, né, os partidos, né, entre a sociedade civil e o Estado, os partidos agora são absorvidos pelo Estado, após, primeiramente, assumirem o papel de guardiões, né, naquele primeiro momento lá, século XIX, século XX, né, depois de delegados, e depois, de novo, no auge da festa dos catch-all, empresas, agora eles se tornaram, né, segundo o argumento aí do Ketz e do Meyer, agências semi-estatais, porque não sobrevivem mais sem os recursos assegurados pelo Estado. Então, a situação é que nenhum partido fica realmente fora do Estado, pois, mesmo quando eles são derrotados eleitoralmente, eles não perdem todo o acesso aos recursos, contribuindo para a progressiva diminuição da responsividade junto aos cidadãos. Gente, por que isso é um problema? Porque se agora
quem garante a minha sobrevivência é o Estado, eu respondo ao Estado e aos grupos de interesse, né, que também tem um papel importante aí em doação de campanha, né, segue tendo, porque os recursos do Estado, eles não são suficientes, tá? A gente pode olhar e falar assim, 1,7 bilhões, nossa, que dinheirama, mas não é suficiente uma campanha eleitoral dividindo para 30 partidos, né, que é o caso brasileiro. Se a gente for pegar, inclusive, em 2018, quando passou a ter o fundo eleitoral de campanha, teve uma redução drástica do custo de campanha no Brasil, porque tem relação, inclusive, com essa maior concentração das doações de campanha pelo Estado e não por pessoas jurídicas, né? Mas, enfim, não é suficiente, então tem os grupos de interesse também. Agora, fato é que a responsividade, né, a resposta, o apelo do partido fica voltado muito mais para o Estado e para os grupos de interesse do que para o povo, né? Então, por isso que, inclusive, tem alguns lugares, como a Alemanha, que o montante que é recebido por cada partido, ele é estabelecido a partir também, eles têm um negócio que é tipo um voucher, é assim, ó, o SPD, tá? Vai receber lá os recursos do Estado. Ele vai receber o proporcional ao quanto ele recebeu da sociedade. Então, digamos que ele teve ali uma doação de campanha de X, ele vai receber X em relação a isso do Estado. Isso é uma maneira do partido seguir em contato com a população, porque ele segue dependente da população, né? No caso brasileiro, não, assim, as doações de campanha, alguns partidos recebem doações de campanha e doações para o partido bastante significativas, né? O caso do PT, o caso do PSOL ainda são muito significativas, mas fato é que não chega nem perto do que recebe do Estado. Então, isso gera uma quebra de responsabilidade, porque cada vez mais os eleitores valem menos, tanto do ponto de vista de cada um ter um voto, né, quanto do ponto de vista do funcionamento dos partidos, né? Então, sempre pensar aí, por isso que se pensa muitas vezes em reforma no sentido de fazer com que a responsividade seja maior. Só para terminar, só vocês, não sei se vocês sabem, mas no caso brasileiro, o que determina o fundo partidário e o fundo eleitoral de campanha, e aí bem dentro dessa lógica da responsabilidade, a votação que o partido teve para a Câmara dos Deputados. É considerado, né, a Câmara lugar da representação da população, enquanto o Senado é a representação dos estados, né, então o partido recebe de acordo com a sua votação, né. É uma forma de você assegurar, pelo menos, que o voto está sendo considerado para selecionar quem assume lá, mas também os recursos de campanha, mas existem outras maneiras também de determinar isso, né. Terminando aqui, gente, como Kirchheimer, né, eles consideram que o crescimento econômico e o sucesso do estado de bem-estar social permitiu a aproximação dos partidos políticos e a cooperação. E que esse elemento, combinado com o acesso ao Estado, né, permitido pelo sucesso eleitoral, e a necessidade dessas novas subvenções, né, financeiras, para substituir aquelas antigas, que eram as doações dos militantes, levaram os partidos a atuar conjuntamente para assegurar o crescimento dos recursos estatais destinados ao seu funcionamento, né? Então, eles atuam como cartel também dentro do legislativo para poder aumentar os fundos, né, destinados aos partidos e para impedir que novas organizações aí emerjam, tá? Então, basicamente, é isso aqui sobre o Partido Cartel. Só dizer para vocês, gente, que eu deixei enquanto material aqui de consulta alguns slides, vários slides sobre esse texto do Gunter e do Diamond, que é um texto que está na bibliografia complementar, que é um texto contemporâneo, tá, bem recente, no qual eles fazem a classificação dos partidos, sabe? Aqui, ó, partidos nacionalistas, pluralistas, ultranacionalistas, catch-all, de massa denominacional, enfim, tem uma série de classificações aqui. Isso aqui, gente, é só um instrumento de consulta complementar, assim como os textos complementares também o são, tá? Tá lá, vou colocar para vocês no ambiente virtual, mas, enfim, não faz sentido debater com vocês aqui, porque é bibliografia complementar, mas é um trabalho bastante interessante aqui em relação à tipologia mais contemporânea de partidos políticos, né? Mas, para o nosso entendimento aqui,
perceber como aquele partido de massa, né, do Diverger, né, de origem externa, ele foi se transformando. Uma das primeiras transformações é o partido Catch-all, e uma continuidade, talvez, dessa transformação é o partido Cartel, né,